Bem-vindos ao canal da mediação e do direito de família. Hoje vamos falar sobre uma questão que foi enviada para o nosso canal, perguntando a respeito do nome da mulher casada. Achei muito bom este encaminhamento e vou falar um pouco sobre a história desse direito da mulher ao nome de casada. Em primeiro lugar, nós temos que a mulher, ao se casar, nós tínhamos uma legislação que impunha que a mulher acrescentará ao dela o nome do marido. E muitas vezes as mulheres nessa época, nessa geração, tinham nomes longos, que já traziam às vezes nome duplo, mais nome do pai, nome da mãe, e acrescentar o do marido ficavam imensos. Então, muitas vezes ela eliminava o nome de solteira e acrescentava apenas o de casada. Vamos pensar isto. Isto era obrigatório, não era opcional. Aí veio uma nova legislação dizendo a mulher poderá acrescentar ao seu o nome de casada. Porém, culturalmente, ainda havia aquela ideia de que era obrigatório. Eu me lembro de uma jovem que, ao se casar, ela me perguntou se ela poderia optar por não usar o nome do marido, e eu disse que realmente ela poderia fazer essa opção, né, quando fossem correr os programas do casamento. E ela fez isso. E quando a família do noivo soube que ela rejeitou o sobrenome tão ilustre daquela família para a qual ela entraria, ficaram muito indignados. Ela voltou atrás, foi ao cartório e falou: não, então eu vou acrescentar o sobrenome do marido no meu nome. Aí veio uma época em que, quando a mulher se divorciava, ela era obrigada a devolver o nome. Então, ela não podia, de modo algum, por exemplo, se ela tivesse optado por afastar os sobrenomes de solteira para poder receber o nome de casada, e aí quando ela se divorciasse, ela não podia fazer essa manutenção do nome, porque agora é divorciada, não é mais casada, então não pode usar o nome. E aí veio toda uma formação jurisprudencial no sentido de dizer que a mulher não recebe o nome do marido no período em que era obrigatório o acréscimo, como empréstimo, e que quando terminasse o tempo tinha que devolver. Não está escrito isso, mas houve muitas confusões, né, muitas ações, porque às vezes nós tínhamos assim, eu me lembro de um caso que foi bastante polêmico, né, de uma mulher que se casou recém-formada em medicina. Ficou 25 anos casada e foi obrigada a acrescentar ao dela o nome do marido. E aí, quando se divorciou, ela era conhecidíssima como a médica daquele sobrenome. E se ela fosse tirar aquele nome do marido, ela teria um prejuízo imenso de identidade. Porque até que soubessem que aquela não era mais aquela, mas era outra, ela perderia toda uma clientela e uma fama. E então veio uma nova fase.
a fase em que a mulher pode optar por continuar com o nome do marido, se assim ela o fez na época do casamento. Isto é direito dela, direito personalíssimo, que o ter direito ao nome é direito da personalidade. Ele está dentro da pessoa. Ela não pode ser obrigada a falar, tiro de mim este nome. A evolução deste direito foi muito importante. Mas o que eu quero trazer hoje é um caso recente, que foi uma mulher que, ao se divorciar, ela optou por retirar o nome do marido. Porém, como os filhos não tinham o nome dela de solteira só, então ela tinha um problema de identidade em certos locais, porque não identificavam que ela era a mãe daquelas crianças. Não havia uma identidade de grupo familiar. E aí ela entrou em juízo dizendo assim, olha, eu abri mão do nome de casada quando me divorciei. Só que agora eu quero voltar e ter o sobrenome de novo. E aí o juiz deu uma sentença dizendo, é impossível. Porque acontece o seguinte, a previsão legal era casamento, direito da personalidade, né? Tirar ou não o nome de acordo com esta previsão legal. Agora, se ela se arrependeu de ter tirado o nome, a partir do momento em que ela diz assim, não, agora eu quero de novo ter o nome, né, aí não tem a possibilidade de fazer esse retrocesso. Parece que foi muito bem decidida esta questão, porque senão dá uma insegurança jurídica, né? Porque fica, vai e volta, né? Um nome, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora é útil, outra hora não é útil, né? Então, esta é uma decisão recente e que valeu a pena a gente trazer aqui para retomar essa questão do nome da mulher casada. Se você gostou, dê o seu like e até a próxima quarta-feira.